Então, o Dom João consegue fazer um planejamento de muitos meses de antecedência. Você costuma escutar aí pelo pessoal, a família real fugiu de Portugal. Fugiu de Portugal e deixou um monte de coisa no porto, foi tudo atabalhoado. Não, não foi. Queluz. Palácio de Queluz em Já Lisboa. teve lá? O que é? Já tive lá, claro, já tive Bonito, no quarto, né? de Dom Pedro. Tem um quarto chamado Dom Quixote, que é o quarto de Dom Pedro. Quarto de Dom Pedro. No quarto de Dom Quixote, ele é 12 de outubro, dia da criança. De 1798, nasce Pedro no quarto Dom Quixote, na mesma cama que ele morreria. Exatamente. Esse é o único membro de família real de toda a história da humanidade que eu acho que nasce e morre na mesma cama. Depois de ter ido pro depois que tocou o horror no mundo aí, fez um monte de coisa. É muito interessante a história. Nasce ele lá no Queluz, né? Portuguesinho, que depois vai ser um problema mais pra frente pro Brasil, né? Nasceu um portuguesinho, depois a gente conta essa história mais pra frente. E tem uma característica da formação dele, ele não foi criado pelos pais. Pedro I foi criado por serviçais. Carlota Joaquina na vida dela, deslumbrada. Gentil. Já temos personagens deslumbradas até hoje. Muitos, né? Muitos. Deslumbrada. Era ansiosa, ela queria uma coroa, ela queria poder, ela queria ser rainha da Argentina. Né? A Carlotinha, danadinha Carlotinha. E Dom João envolvido com coisa de Estado, né? Com a mãe dele, o problema da mãe dele, doença da mãe e tal. A mãe ainda na época não estava tão ruim, mas já ainda ali acompanhando as coisas com a mãe. Então Pedro nasce e é criado pelos serviçais. Aí eu pergunto para vocês, como forma uma criança que é criada pela sua diarista, pela empregada da sua casa, ou conhecidos seus e não pelos pais? Ter hábitos mais simples, vai ser mais... Essa criança pessoa sem frescura. Não vai ter muita disciplina também. Ele nasce com uma característica e fala, é muito agitado, tá? Um temperamento forte. Puxou a mãe. Indisciplinado. Inteligentíssimo, indisciplinado. A gente conhece várias pessoas, eu conheço várias pessoas assim. Pessoas que você fala assim, pô, se esse cara parasse de fazer besteira, ele é genial em tal coisa. Ele é genial. Quantos jogadores de futebol a gente já viu assim? Neymar, né? Já, vários. Jogando, o cara é muito bom, mas só faz besteira. A vida pessoal dele só faz besteira dentro de campo. Então, a história tá cheia de pessoas assim, inteligentíssimas, indisciplinadas. Então, sempre foi algo que ele tentou dominar, né, Pedro, esse temperamento entre ser uma pessoa que tinha momentos em que ele era extremamente amoroso e outros momentos em que ele era muito duro. Então, muito altos e baixos, cara super acelerado. Hoje se sabe que o diagnóstico foi feito, que ele tinha epilepsia. Já fizeram o diagnóstico. Até pela parte sexual, né? Meio priápico lá, um cara bem acelerado. Eles têm alguns tipos de epilepsia que levam a isso. Mas são diagnósticos aí que o pessoal fica tentando encontrar. Tá? Eu prefiro história. Essa aí já foge um pouco da minha parte. Então, nasce essa criança desenvolve em Portugal ali. Como é que vocês querem fazer? Vocês vão perguntando? Porque se deixar, eu vou. Eu passo. Tá ótimo. A minha live leva 4 horas e eu não consigo terminar os assuntos. Sempre falta o que fazer. Se deixar eu com o microfone. É bom deixar umas coisas penduradas para você voltar. Tá. Então, vocês vão conduzindo aí que a gente vai seguindo nessa, porque Pedro, ele vai crescendo como uma criança absolutamente solta ali em Queluz. Queluz tem uma florestinha pequena ali próximo, então ele se metia no mato, nadava. O Dom João VI, você não se preocupou em colocar um mentor para Pedro? Ainda não, nessa época não. Porque o irmão dele era o que fazia... Lembra da maldição dos Bragança? Também ocorreu lá. Qual Também que é a maldição ocorreu. dos Bragança? De que os primogênitos nunca assumiriam a coroa. Nunca.
Depois que... Eu não lembro qual deles lá no passado. Porque tem esse problema das famílias reais, né? Eles colocam o mesmo Quando nome foi a pra todo mundo. maldição dada por um monge a Dom João IV, né? Aí que na rua o cara pediu um dinheiro pra ele não deu dinheiro, deu um chute no cara, sai daqui, não sei o que, tal. O cara mandou a maldição pra ele. Não tem evidência disso, né? Não tem. Não tem evidência disso. Mas que a maldição aconteceu e ocorreu, né? E só depois da morte do irmão, em que ele se tornou o 01, é que Dom João, um belo dia lá, aconselhado por um conselheiro dele, que falou, tá na hora da gente começar a preparar a educação de Pedro. Aí ele foi lá em Queluz, Pedro estava lá em Queluz lá desde sempre, e encontra ele com verme, aquele barrigão de verme, e ainda mamando na ama de ele leite. tinha, eu acho que eram 3 amas de leite. 3. Ele secava as 3 todo dia. O Pedro, né? Já grande, já, e ainda com a ama de leite. Então, Dom João, quando encontra ele nessa situação, aí ele conversa com o pessoal da casa. Dom João, ele era muito disciplinado, um cara muito estratégico, era um cara muito calmo. E ele conversa com a criadagem toda lá e fala, mudou. Agora viram professores, uma pessoa, tal, a rotina dele vai ter que mudar, vai ser assim, sabe? E ele começou a entrar nessa rotina nova. Mas aí aconteceu todo aquele turbilhão de Revolução Francesa, né? E aquelas ameaças a Portugal, 3 invasões que aconteceram em Portugal, né? Dos franceses. As invasões napoleônicas. Teve uma que foi a segunda. Uma vez eu estava na cidade do Porto, estava visitando ali as pontes, ali bem no centro, e tinha um guia turístico ali com um grupo de pessoas. E quando tu sabe a história, né, você fica se coçando, porque o guia tava contando a história ali da ponte, não sei o que, fulano do barco, fulano tal. Eu falei, será que ele vai falar? Será que ele vai falar? Porque é o seguinte, ali no local onde o cara tava em pé no local onde tinha sido a base da chamada Ponte das Barcas, que não existia aquela ponte de metal, nem existia ponte de concreto. Para passar de um lado para o outro do rio ali, você precisava de um conjunto de barquinhos presos um no outro e as tábuas em cima. Então você tinha a ponte das barcas, porque você atravessava. Era assim? Porque como tem a correnteza, eles colocam um barco preso, com cordas e tal, ele fica parado lá. Então você colocando vários barcos um do lado do outro, eles ficam todos amarrados entre si, e depois botam um tablado em cima, e as pessoas vão atravessando lá. O Roma Antiga chegaram a fazer isso. É chamado Ponte das Barcas do Porto. Quando a Espanha abre o seu território para a invasão francesa a caminho do Portugal, uma traição, eles entram pelo meio de Portugal e vão direto na cidade de Porto. E pega a cidade de surpresa. A população se assusta, eles passam de um lado da cidade para o outro pela ponte. A ponte não resiste à quantidade de pessoas, se rompem e 5.000 pessoas morrem afogadas. 5.000? 5.000 pessoas morrem afogadas. Mas a ponte aguentava assim? Não, a ponte aguenta você passando para cá, não a multidão de repente. Nossa, portão desesperado. Desesperado, já tinha tiro de canhão, o pessoal matando as outras na rua. O desespero das pessoas, dá para entender, né? Isso é uma coisa que eu fico sempre tentando capturar na hora que você está fazendo a leitura de história. Você fala, a França invadiu, o pessoal correu para outro lado. Você falou, peraí, cara. A moça estava em casa cuidando do filho. O marido estava ali, marceneiro, trabalhando. E de repente você chega na rua, tem um monte de francês dando tiro e matando todo mundo. Você pega tua mulher, seus filhos, sai correndo. Você não é um soldado, você não tá armado. Você pega a sua família e corre, né? Todo mundo ia fazer. Você não ia fazer isso? Eu faria também. Todo mundo. Bora, sai correndo. E quando chega nas pontes, a ponte não aguenta, morre. Aí o guia tava lá explicando o pessoal, quando ele terminou, eu falei, pô, posso contar um negocinho assim? Se não for como, se não te ofender aqui e tal. Aí expliquei, aí o cara falou que não sabia. Não sabia. Então, mais uma das pequenas histórias. Então, tem a invasão da França várias vezes. Na última, né, o Napoleão que mandou a última invasão, porque tem que voltar um pouquinho. Durante aquele período, o Napoleão queria invadir Portugal. Portugal tinha sua aliança com a Inglaterra. E Portugal ficou fazendo um jogo diplomático com os dois países
Em alguns momentos enganava um, enganava o outro. O Dom João ficou cozinhando os dois países. Com sabedoria. Putz, não tinha ninguém igual ao Dom João. Eu não encontrei na história uma decisão errada dele. Não encontrei. E tinha dois partidos, o partido dos franceses e o partido dos ingleses. Ele ouvia um, ouvia outro. Dom João era sensacional. E não eram decisões fáceis. Sensacional. Não era. Imagina uma decisão desse nível. Né? Não, pô. Mudar a corte, voltar, deixar o filho. Então vamos lá. A decisão de Dom João de vir para o Brasil, você pensa o seguinte: se ele errasse, acabava a dinastia da família dele. Se ele errasse, o país dele cairia em mãos inimigas e sabe-se lá qual seria o destino de Portugal. Então a gente fica agoniado aqui com a decisão que se você vai casar, não vai. Se você vai comprar uma casa, não vai. Alguém te processou, tal, que você vai ter que se defender, tal. São coisas que deixam a gente agoniado. Agora imagina o tamanho da decisão dele. Não é só isso. Ele precisou fazer toda a construção da saída da corte para o Rio de Janeiro. Pausa. Imagine você hoje, diante de uma ameaça, invasão americana no Brasil, e você planeja transferir Brasília para, sei lá, Austrália. Podia acontecer. Só de ida, né? Só de ida, né? Não, você imagina a complexidade logística disso. E não só. Os preparativos precisam acontecer em segredo. Nem todo mundo pode saber, senão vaza. Aí ia dar problema. Então, ele consegue fazer toda essa preparação em segredo, sem que os espanhóis descobrissem, sem que os franceses descobrissem, a Inglaterra sabia. Então, essa preparação, quando ela acontece, e Dom Pedro está aqui do lado, daqui a pouco a gente puxa Pedro, porque nessa viagem de Portugal para o Brasil, acontece o que eu chamo de a maior aventura que o menino de 9 anos já teve na sua vida. Aconteceu nesse momento. A maior aventura. Mas vamos chegar lá. Então, o Dom João consegue fazer um planejamento de muitos meses de antecedência. Você costuma escutar aí pelo pessoal, a família real fugiu de Portugal. Fugiu de Portugal e deixou um monte de coisa no porto, foi tudo atabalhoado. Não foi. Não foi por quê? Quando aconteceu a travessia da família real, estava esperando no meio do caminho um navio chamado Três Corações, cheio de suprimentos, esperando ali. Não chega a ser o meio caminho, um pouco mais próximo do litoral brasileiro. E para que isso acontecesse, a informação da saída da família real de Portugal deveria ter vindo para o Brasil muitos meses antes. O pessoal aqui no Brasil, o governador, ele deveria saber qual era a rota, qual era o dia que ele ia estar passando naquele local, porque se você enche um navio de víveres, aquilo estraga. Nós estamos unidos. Ele não pode ficar uma semana esperando no mar parado. Não tem refrigeração, aquilo estraga. Então, só essa coordenação do reabastecimento deles antes de chegar no Brasil já dá a evidência que houve planejamento. E muito bem feito. 60 dias para você fazer a travessia, pelo menos, né? Essa informação chegou. No Brasil, teve que continuar em segredo. Ele teve que fazer compra de mantimentos, compra do monteiro, abastecer o navio inteiro de coisas para 15 mil pessoas. Você imagina como estava o navio para você abastecer de comida 15 mil pessoas. Santo, que logística. Não é um navio que você vai falar assim, não, nós estamos abastecendo que vamos fazer uma longa viagem. Não é essa quantidade de comida. Não é essa quantidade. Você está fazendo aqui umas 15 festas de casamento, né? O cara, aquele cheio de comida lá dentro. Encontram eles no meio do caminho. Isso já é evidência, né? Então, embora tenha documentações, muitas coisas. Imagina se não encontrassem. Desse algum problema, ou uma tempestade, ou um vem pra cá, outro vai pra lá. Já pensou? Já teve piolho. teve piolho na travessia, teve tempestade. Tem uns relatos do Arrábida que ele estava. Isso está até no quadrinho. O Arrábida está procurando Pedro para aula de latim. O Frei Arrábida. Que, ó, o Arrábida e o Sampaio são dois personagens do convento de Santo Antônio, no centro do Rio, esquecidos da história. Esquecidos recentemente, porque quando teve o centenário da independência brasileira, 1922, a comemoração foi feita no convento de Santo Antônio. Nossa! As fotografias são no convento de Santo Antônio. Lotado a população lá. Por quê? Reconhecendo a participação do convento na independência.
do Arrábida? Por que Dom João ia na cela do Arrábida se consultar? O que o Sampaio fazia? Porque foram eles que, junto com outros personagens, que fizeram aquele abaixo-assinado do Fico. Saiu do Santo Antônio. Saiu de lá. E o bicentenário foi com o Imbrochável. Eu não sei onde é que foi o bicentenário. Até hoje eu não sei onde é que foi a comemoração do bicentenário. A República deu certo. Eu não sei onde é que foi, cara. O que aconteceu é que nós perdemos essa data de uma maneira lamentável. Inclusive, uma coisa que eu reclamei muito na época do bicentenário foi que o Banco Central lançou uma nota de R$200 no ano do bicentenário e foi um lobo-guará. Qual é a relação do lobo-guará com o bicentenário do Brasil? É inacreditável, cara. Inacreditável. Mas acontecem essas coisas no Brasil. Então, o Arrábida estava procurando Pedro para aula de latim quando rodou o navio todo. Rodou. O garoto de 9 anos tinha desaparecido. E ele estava lá em cima do navio, no meio de uma tempestade, marinheiro correndo para cá, corda, velas, aquele desespero da tempestade, e ele estava sentado de costa no mastro lendo a Eneida em latim. Ele estava na aula de latim dele, lendo a Eneida. Mas quem conta isso é um cara chamado Eugênio de Monglave, um britânico, um francês, do corpo diplomático francês, que faz essa descrição, que o Arrábida encontrou ele amarradão no meio da aventura ali, no meio do Atlântico, balançando para todo quanto é lado, e ele lendo ali a Eneida, né, no meio da tempestade no oceano. Então, a gente deu uma avançada na história, né? Porque a gente estava lá da história da saída da família real. Já pode emendar pela chegada no Brasil? Sei que manda. Pode vir. Então. Eu fui vacinado com agulha de radiovitrola. Eu falo pra caramba, então se cuida aí. Então, quando eles chegam no Brasil, que eles fazem essa travessia, então, só pra gente terminar, não foi uma fuga da família real, foi um negócio planejado. Mesmo porque já tinha tido esse plano em outros eventos já de Portugal. Tinha vários momentos, já tinham feito o aconselhamento de levar a capital do Império para longe da Europa, por causa das... muito conturbado, né? O cenário ali na Europa. Lembra que Leopoldina tinha na sua memória uma fuga de uma batalha napoleônica que foge ela, a mãe e o pai numa carruagem desesperado, que eles estavam chegando ali no palácio, as tropas francesas, e isso ficou marcado na memória dela. Então, a Europa era muito conturbada naquela época. Então, a história de trazer a capital para cá, lembrem disso. O quão complexo é você transferir a capital de um império para um outro país. E Napoleão, quando chegou lá, não conseguiu tomar Portugal, porque quando você toma um país, você precisa tomar a administração do país. Para você tomar a administração, por que você precisa tomar o controle político do país? Porque no dia seguinte, é você que paga o soldo dos funcionários públicos. É você que paga as contas do Estado. Então, o cara que está lá falou, mudei de chefe. Vou continuar trabalhando aqui. Eu era o carteiro, eu era o fiscal. Tá. Não tinha isso para que você tomasse o Estado. Então, você toma Brasília, tem que tomar os prédios, as administrações. Não. Vai ser uma surpresa para quem chegar lá e descobrir que ninguém faz gestão de nada, né? Vai ser uma surpresa. Aqui não é uma zona, né? Então, ok. Mas não aconteceu nesse caso com Portugal, porque eles não encontraram o que tomar. E os franceses ainda escreveram o seguinte: aqui o que tem muito é cachorro na rua. Caramelo, já tinha os cachorros caramelo. Já tinha muito caramelo lá na rua. Então, quando eles atravessam e vêm para o Brasil, acontece o primeiro desembarque no Brasil. A gente está focado em Pedro, cara. Ele já estava louco com a aventura, com a travessia, com a viagem. Tá? Então ele desembarca numa terra onde todo mundo adora ele, o pai. Ele é bem recebido em tudo quanto é lugar que ele vai, né? É um lugar bonito, o clima é bom, né? Eu achei o clima em Portugal horroroso. Muito frio, muito vento, né? Primeiro eles chegaram em Salvador, né? Desembarcaram em Salvador, foram super bem recebidos. Fizeram até música para eles, porque eles não queriam que Dom João saísse de lá, né? Não, fica aqui, faz a capital aqui. Mas o problema é que o porto é muito largo. Não dá para você defender o porto. Porque se você bota um forte de um lado, um forte do outro, você não consegue defender até o centro, você consegue entrar. E quando você vai na Baía da Guanabara, Rio de Janeiro, é pertinho, são 3 km, um troço assim, de um lado a outro. Você consegue defender a entrada.
Tudo isso era pensado, tudo era pensado, visto, né? Tudo era pensado, tudo, exatamente tudo. Hoje eu tava contando para um amigo. E o Rio vai fazendo assim, né? Então aqui o Arpoador, o Forte Copacabana. Tem várias fortalezas ali. A Urca. E outra coisa, em frente à entrada da Baía de Guanabara, você tem uma ilhazinha pequenininha, rasa, tipo 1 metro de altura, tal, que é uma pedra. É onde hoje forma uma onda, o pessoal do surf. Sabia que tem surf dentro da Baía de Guanabara? Não é uma onda gigante no Brasil. Onda gigante. 3 metros, 4 metros. Nossa, eu não sabia, não. Chamada a Monstra. Eles chamam de a Monstra. A segunda onda mais alta do Brasil, só perde pra uma de Santa Catarina. Na entrada da Baía de Guanabara. Nossa, eu não sabia. Quando fecha ali, os navios ficam esperando e tal. Como ela é bem na entrada de frente, pega ondulação de frente... formam uma onda enorme ali na frente. Aqueles loucos do jet ski, com surf e tal. Tem que pegar jet ski. Bem na entrada. Então é muito fácil. E fizeram um fortezinho ali também, né? Então é muito fácil defender ali o Rio de Janeiro. Então foi a capital para lá. Mas aí quando desembarca lá, o baita problema, né? 15 mil pessoas desembarcam na cidade, não tinha casa, não tinha onde morar. Né? É igual Belém na... Preço dos imóveis. Excelente analogia. Eu tinha pensado nisso, cara. Belém, a Flop 30, né? A Flop 30 é igualzinho esse período aí. Mas aí eles conseguiram várias casas lá. É só você escrever na porta PR, né? Príncipe Real. Botava a sigla PR dizendo, ó, sai da casa que alguém vai assumir. Malvadeza com quem morava lá. Pô, é a situação esquisita. Eles tentaram depois fazer compensação, pagar, não sei o que e tal, mas é complicado, né? E o PR, que era Príncipe Real, o pessoal falou, não é Príncipe Real, é põe-se na rua. Põe-se na rua. Não é Príncipe Real. Se o pessoal do governo tivesse ideia, Belém, o pessoal de Belém tá lascado. Tá lascado.